Olá, amado irmão, prezado amigo, é muito bom estar com você neste momento. É muito importante para nós podermos estar aqui com você e poder trazer a palavra que Deus colocou no nosso coração. Nessa oportunidade, quero falar sobre um personagem tremendo, um personagem que tem uma história fantástica, um exemplo de vida e dedicação à obra de Deus. Eu creio que você conhece Josué, então eu quero falar um pouco sobre Josué, pelo seu exemplo, aquilo que ele fez, por ter substituído um dos maiores profetas de Israel, por ter substituído o lugar de Moisés. O relato dele nós encontramos no seu livro de Josué e outros livros da Bíblia. Eu quero ler aqui nesse instante. Josué 1, 1 a 3 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do seu pé, darei a vocês, como prometi a Moisés. Vamos orar? Senhor Deus, se o Senhor não estiver conosco, se o teu Santo Espírito não estiver conosco aqui, nós não temos o que falar. Portanto, ó Deus de misericórdia, ilumine com o teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos fazer a tua palavra com autoridade e poder, para que vidas sejam transformadas. E todo aquele que ouvir essa mensagem seja tocado pelo teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito complete a obra naquele que irá ouvir essa mensagem. Muito obrigado. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok. Antes de nós voltarmos ao texto onde vamos trabalhar, eu quero trazer algumas informações sobre este personagem Josué. Eu creio que isso é muito importante. Eu quero trazer alguns relatos que colhi sobre a vida de Josué. Nós encontramos pelo menos três pessoas com este nome Josué. Primeiro, encontramos em 1 Samuel 6,14 a menção sobre Josué, o Bet-Samita. Ele possui um campo onde a Arca da Aliança foi levada quando os filisteus a devolveram a Israel. E em Zacarias 6,11, outro Josué é citado. Ele era o sumo sacerdote, filho de Josadaque, que viveu no período da restauração e no exílio, em 537 a.C. Mas o nosso Josué, a quem nós queremos falar, é o Josué que foi sucessor de Moisés, o filho de Num, esse que é citado. Então nós encontramos relatos sobre a vida de Josué. Primeiro, no livro dele, né? Onde temos mais relatos. Segundo, nós encontramos relatos sobre a vida de Josué em Êxodo 17, 8 a 16, Êxodo 33, 11 e Números 13 e 8. Então, ou seja, encontramos relatos sobre a vida desse Josué em três livros da Bíblia, sendo que o principal é o seu próprio livro. Veja bem o significado de Josué, isso é muito importante. Em primeiro lugar, é preciso entender que o nome original de Josué, na sua família, era Oséias, que significa salvação. Você vai encontrar, isso se relata em Números 13 e 8, Deuteronômio 32, 44. Oséias é um nome que a gente vê muitas vezes citado, sendo da tribo de Efraim. 1 Crônicas 27, 20, 2 Reis 17, 1 e Oséias 1, 1. Porém, quando Moisés saiu lá do Egito e trouxe o povo, ele então chamou Josué, que era um guerreiro, era um soldado, que já havia sido treinado pelo exército do Egito. E Moisés, então, conhecendo a vida deste soldado, deste jovem valoroso, ele adiciona um nome divino para Josué, para Oséias, o nome de Yeshua, que significa Jeová é salvação. Números 13, 16. A pronúncia correta, Yoshua. Esse nome normalmente é transliterado para o português como Josué ou Jesuá. Números 3 e 9 e 13 e 8. E ele possui a mesma forma grega para Jesus.
Então nós pegamos do hebraico para o grego e chegamos a Jesus, que é o Yeshua. No hebraico, Yeshua prometido, Jesus. Então, este é o nome de Josué, que quer dizer Jeová é salvação. É fundamental isso. Portanto, Josué, nós conhecemos ele como auxiliar de Moisés. Ele serviu como auxiliar direto. Vamos chamar, era o primeiro-ministro, primeiro secretário de Moisés. Ele recebeu a lei de Moisés que trouxe do Sinai. Ele também acompanhou Moisés todas as vezes que Moisés ia à tenda para se encontrar com o Senhor. Todas as vezes que Moisés ia falar com Deus, estava lá Josué. Êxodo 24, 13, Êxodo 32, 17, Números 21, 28. Josué também foi um daqueles 12 espias de Canaã, sendo que ele e Caleb foram os únicos que olharam para aquela terra e viu o tamanho do seu Deus. Todos ficaram com medo e temeram, eles falaram, não, nós vamos entrar e vamos possuir, porque ele confiava em Josué, então tinha uma vida com Deus tremenda. Então, nós vemos que, na verdade, Josué tinha uma nítida confiança, uma demonstração de confiança total em Deus. Ele não viu as dificuldades, ele viu que as dificuldades que estavam lá eram pequenas diante de Deus que ele cria. Aqui a gente começa a perceber o caráter de Josué. Josué, como sucessor de Moisés, ele foi oficialmente escolhido como sucessor de Moisés nas planícies próximas do Jordão. Moisés, quando entendeu que estava próximo da sua morte, ele chamou Josué e o separou e começou a preparar para liderar o povo, porque ele sabia da responsabilidade e do peso que era aquilo. Você já imaginou substituir Moisés? Que coisa tremenda! Josué, como líder do povo de Israel, após a morte de Moisés, Josué foi responsável para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida, a qual Deus prometeu ao seu povo. E logo no primeiro versículo 1 e 2, a gente já percebe, vou ler novamente para você. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, Moisés, meu servo está morto, prepare-se. Olha só, então Deus chamou, Deus o comissionou para que ele pudesse liderar o seu povo, para concluir a obra de Moisés, para que ele pudesse provar das promessas de Deus. Josué também toma a cidade de Jericó, num ato de fé e coragem, dando aquela volta na cidade mais bem fortificada daquela época, a cidade mais segura. Então Josué atende ao chamado de Deus e obedece e conquista Jericó. Nós temos também a morte de Moisés, de Josué. Ele, em seu discurso de despedida, ele pediu aos filhos de Israel que renovassem o compromisso na sua aliança. Ele morreu com 110 anos e foi sepultado nas suas terras, perto de Timate-Será, perto do Monte Efraim. Então, em Juízes 20, Josué 24, 30, você vê esse relato. Agora eu quero, encerrando a palavra sobre Josué, eu quero trazer aqui alguns exemplos fundamentais da vida de Josué que servem para mim e para você. Então eu quero citar alguns exemplos, porque Josué pôde ver o poder de Deus desde o Egito. Ele provou ali o poder de Deus, passando pelo deserto, até chegar finalmente à terra de Canaã, a terra prometida. Primeiro exemplo de Josué que eu quero trazer para você. Josué soube ser um exemplo de liderado, como liderado, porque ele esteve sempre ao comando de Moisés. Ele sempre foi um bom liderado, antes de se tornar um líder. Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro líder. Coragem foi a marca de Josué. Ele sempre foi corajoso desde a sua juventude. Ainda no início da sua peregrinação no deserto, ele ganhou as batalhas porque era um homem de coragem. Ele estava sempre atento às ordens de Deus. Josué não deixava de cumprir as ordens de Deus. Ele era fiel. Josué tinha consigo a nítida certeza que o sucesso na liderança daquele povo dependia da obediência a Deus.
Josué não dependia da sua capacidade, da sua força, da sua disposição, da sua mente privilegiada. Ele dependia de Deus, da sua obediência ao Senhor. Por mais inusitado que pareça, Josué nunca questionou as ordens de Deus. Isso é tremendo. Josué sabia que as suas estratégias eram planejadas sempre de acordo com a palavra de Deus. Ele nunca abriu mão disso. Era um homem de palavra e perseverava naquilo que Deus estabelecia. Sempre foi fiel. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e o seu coração. Ele obedeceu fielmente quando Deus fala: não se aparte da sua boca as palavras desta lei. Era um líder respeitado pela nação de Israel. O povo confiava nas suas decisões. Os israelitas percebiam em Josué a vida de Deus, a aprovação de Deus sobre a sua vida. O exemplo da sua conduta foi de temor e obediência a Deus. A história de Josué continuou e continua até hoje como exemplo de vida. Então, este homem que eu quero falar nesta noite, neste dia, nesta oportunidade, eu quero encerrar essa primeira parte dizendo: o tema da nossa mensagem é seja forte e corajoso. Agora que você conhece um pouco mais sobre a vida de Josué, nós vamos trabalhar aqui na palavra de Deus. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Eu já li de 1 a 3, mas agora vou começar a segunda parte, lendo de 1 ao 9, para a gente começar a trabalhar esta mensagem sobre Josué. Seja forte e corajoso. Voltamos em seguida.